queridos da TV Itapetinga, com muita alegria que estamos começando mais um Ellen Brito Cast. E hoje nós temos uma convidada que é uma bênção, uma mulher que vive de louvor e não só de música, mas de muita adoração e tem o louvor, a música como uma missão. Eu estou falando de Bruna Lopes! Olá! Oi, Bruna, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Ellen. É um prazer estar com vocês. E vamos que vamos. Bruna, você começou a louvar Jesus aos 5 anos e tem aí, né, no meio ao louvor, mais de 15 anos de, vamos dizer assim, ministério. Sim. Como você está hoje, nesse momento, nessa caminhada linda com Deus e com a música? Bom, Ellen, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito o convite. Hum. Bom, como eu tinha mencionado, esse ano eu trintei, né? Então eu já tenho aí uma boa caminhada. Eu nasci e cresci, bem dizer, na igreja, meus pais são pastores. E desde pequeno sou envolvida, né, na área musical, na área do louvor. Cheguei a gravar alguns trabalhos. Já fui líder de ministério de louvor, tenho formações na área também. Então já é uma longa caminhada e hoje, né, atualmente eu trabalho também dando mentorias para ministérios de louvor, eu também ministro em outros lugares. E Deus tem nos levantado aí, né, nesse sentido para levar a palavra de Deus com essa ferramenta tão poderosa que é a música, né? Aos 15 anos, Bruna, você gravou seu primeiro CD, numa época bem diferente da de hoje, né? O que Sim. aquilo representou para você naquela fase, olhando assim de longe hoje, né? Assim, na época que eu gravei o CD, eu tinha de 15 para 16 anos, né? Então foi a fase Não, que eu comecei a cantar profissionalmente, digamos assim. Eu já cantava, né? Mas não de forma sim. tão profissional. E foi quando eu comecei, né, nessa caminhada. E eu digo que foi a última leva, né, de CDs, porque logo no ano seguinte já não teve mais, né? Os streamings vieram com tudo. Mas foi uma Sim. experiência muito legal. Eu cheguei a vender bastante CD na época. Já Uau. viajei para cantar, para ministrar. E para mim foi uma época muito importante, de muito aprendizado mesmo. Foi uma época que eu amadureci muito, porque a gente aprende lidando com as pessoas, gravando. Eu conheci muitas pessoas na época do meio também, né? E, Isso. claro, a gente vai amadurecendo na fé, né? Porque eu era Isso. muito nova também. E a gente amadurece em outras coisas, né? Então eu aprendi muito, minha família sempre me apoiou também, né? Que Então, muito hoje eu posso dizer importante isso. que foi muito útil esse tempo, porque foi um tempo que me ajudou muito a amadurecer no Senhor, a ter muitas experiências com Deus, onde eu vi muitos testemunhos também por onde nós Sim. passamos. E eu glorifico a Deus por tudo isso, porque tudo faz parte daquilo que o Senhor já havia prometido e vem fazendo, né, desde então. Sim, amém. Quando você percebeu, Bruna, que a música não era só um talento em sua vida, mas um chamado de Deus para você, um ministério? Nossa, eu lembro que Deus falou Uhum. comigo quando eu tinha uns 11 anos, assim, Ah, bem né? E novinha. foi uma experiência muito incrível, assim, que eu tive com Deus, né? E eu falei com Deus que eu não queria só ser mais uma, né? Ou só queria ser alguém que frequentasse cultos, né? Eu queria ser Sim, útil no reino de Deus. E minha mãe, né, também identificou isso, né? Por isso que é muito importante os pais, né? Quem é pai, quem é mãe, tá sim. sempre atento aos seus filhos para que consegue com mais maturidade enxergar, né? Às vezes um talento ali. A minha mãe já tinha identificado que eu cantava, porque ela me conta, né, que com 5 anos eu peguei playback e comecei a cantar sozinha, né? Meu E, Deus. e ela achou aquilo incrível, porque uma criança de 5 anos pegar o playback de primeira, assim, já cantar, né, certinho no tempo. Sim. Então ela já viu ali que eu tinha uma vocação nessa área, né? E então nos cultos, na igreja, sempre me davam oportunidade para cantar. E aí, crescendo, amadurecendo, o Senhor falando comigo, me chamando para essa área, só confirmando, né? Eu fui entendendo que a ferramenta que ele queria usar para que eu levasse o nome dele é a música, né? Então estamos aí até hoje nesse propósito. É claro que o nosso maior propósito é levar o nome de Jesus, mas É cada verdade. um Deus vai dar ferramentas diferentes, né? E no meu caso ele deu a música e estamos aí servindo no reino através disso. Se você, Bruna, pudesse falar alguma coisa para aquela menina, né, adolescente que começou e nem imaginava a proporção que teria hoje o ministério seu, como tem, né, que a gente vê você
tem muitos seguidores nas redes sociais, tem feito um trabalho assim de excelência. O que você diria para essa Bruna adolescente? Nossa, é uma pergunta que eu falo que é difícil, né? Que são tantas coisas, né? Porque hoje a gente tem uma cabeça já formada com muita coisa, né? Mas com certeza, uma coisa que eu acho que certeza, assim, que eu diria esteja sempre, né, em oração, porque nesse caminho, nesse meio, né, a gente encontra, a gente recebe muitas bênçãos de Deus, mas a gente encontra muitos Sim. desafios, né? E a Ou oração foi o que me ajudou a discernir muitas coisas no meio do caminho, aonde dizer não, aonde dizer sim. Então eu diria assim, ó, mantenha sempre firme na oração, porque você vai passar por muitas coisas difíceis, mas Deus vai te dar discernimento para você amém. lidar. E com certeza é um conselho que eu daria, né? E eu segui isso, glória a Deus, né? Senão eu não estaria aqui hoje. Sim. Mas dou para todo mundo que está iniciando o ministério e que já está no ministério e que sonha, né, em viver profundidades no Senhor. Não deixe a oração de lado, em hipótese nenhuma. Eu sempre falo que quanto maior é a sua agenda, maior é seu tempo, que deve ser de oração, de tempo a sós com o Senhor. Senão não existe ministério. Não existe ministério sem orar, sem ter relacionamento com Deus. Não existe. Você também, Bruna, resolveu aí, né? Não só é, se entrosar nesse meio musical, mas também você é, né, pós-graduada em música. Olha que lindo! E Sim, formada em letras. Por sempre foi que um dos você meus sonhos. decidiu? Por que você decidiu ter formação em letras? Você acha que de certa forma ia te ajudar nas composições e Ah, com tal? certeza, com certeza. Na verdade, a primeira faculdade que eu queria fazer na época, eu comecei a faculdade novinha, assim que eu saí do ensino médio, eu cheguei a fazer um ano de teologia e depois eu já entrei em outro curso, né? Já Sim. queria ter começado com música, né? Mas na época, Hum, as pessoas, né, da minha família e tudo, não tinha muito essa coisa, né? A música, não sei, né? Então eu acabei não fazendo. Só que eu queria uma sim, faculdade que tivesse a ver, né, com a área que eu sempre gostei, que foi a área musical, a área de composição. Então eu sim. componho desde os meus 11 anos. E letras, com certeza, foi um curso que eu fiz que eu não me arrependo, Ó, porque me ajudou muito nessa questão da comunicação, de escrever melhor, de ter uma sensibilidade a mais na área artística, na área literária. Então, eu fiz esse curso, atuei em algumas áreas dentro dele também. E depois, né, posteriormente, mais à frente, eu quis fazer uma pós em música, porque como eu já tinha experiência, já tinha estudado, eu já tinha uma graduação, então eu falei, agora eu vou fazer algo que eu sempre também quis fazer já desde primeiro. Então uma coisa acabou unindo a outra, né? Então hoje eu tô muito satisfeita, muito feliz, né? Foi um sonho realizado aí também. E, consequentemente, fui fazendo outros cursos, outras formações também na área de louvor, porque como eu já fui líder e hoje eu trabalho com isso também, então a gente tem que estar sempre se atualizando também, até para servir no reino, ajudar outros ministros de louvor, né? Então, glória a Deus que o Senhor tem me usado nesse sentido e eu louvo a Deus pelos ministros que Deus tem levantado aí no Brasil afora, né? sim. Ô, Bruna, você acha que existe algum conflito entre técnica e ministério e música? Então, na verdade, assim, existe uma conversa, né, que as pessoas sempre questionam, né? Poxa, técnica tira unção, eu já ouvi muito isso, né? Também já. É, Por isso que eu te técnica tira perguntei. unção, tem técnica, mas não tem unção. Acontece que assim, a gente vê esse tipo de discussão muito na internet, né? Nas redes sociais e tudo. Sim. Quando você vê alguém que canta muito bem, né? Que tem uma técnica muito legal, vocal, que a pessoa estudou, de repente se aperfeiçoou ali no talento dela, né? E isso também é E, muito aí, lindo, né? e que é lindo, com certeza. Uhum. Mas aí a gente tem os famosos, eu costumo brincar dizendo, né? Que a gente chama de medidores de unção, né? Porque aí Ah, eu brinco que eu verdade. falo, o que que a pessoa, qual que é o parâmetro dela, né, assim, para ela olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa tem unção, Né? não tem? E aí eu separo aqui, poxa, essa pessoa tem técnica, tem unção. Essa pessoa não tem tanto, mas canta com uma simplicidade e tem uma unção. Então, assim, acontece que
a moral de tudo isso é que a unção é algo que você enxerga através do fruto do Espírito na vida de uma pessoa. Então, a gente não pode colocar a técnica na mesma balança que unção, porque na verdade os dois contribuem para uma coisa só, excelência no reino de Deus. É você fazer o melhor com aquilo que o Senhor tem. Então, por exemplo, se Ele te deu um talento, aí você já tem o dom natural de cantar, né? Então, o que é frutificar, multiplicar, né, esse fruto, esses dons? É você aperfeiçoar, né? Se Deus te deu um talento para comunicação, Deus vai te usar na comunicação aí para alcançar vidas. Então, o que você vai fazer? Você se prepara, porque o estudo, o preparo, também são recursos que Deus estabelece para poder nos capacitar, né, a dar o nosso melhor. Deus usa as pessoas simples também, aquela pessoa que talvez não tenha. Claro, Ele usa quem Ele quer. A questão não é essa. A questão é a gente querer medir unção por padrões externos. Sendo que a unção de Deus, primeiro que quando Deus cura alguém, quando Deus batiza alguém com o Espírito Santo, quando você vê o mover através da adoração de alguém, não é a gente que faz, é o Espírito Santo que faz. Então, esse é o primeiro. É verdade. Esse é o primeiro ponto, né? Porque quando eu falo, aquela pessoa tem unção, eu tô tirando um pouco o protagonismo de Cristo, de que Ele faz, para falar que aquela pessoa tem o poder de fazer alguma coisa. E na verdade, a gente não tem poder para fazer nada, né? Nós somos instrumentos e pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos usa, né? E claro, temos que buscar ter uma vida de santidade, né? Porque muitas pessoas, seja simples ou com muita técnica, enfim, podem chegar lá no grande dia e Deus olhar para essas pessoas e falar assim: eu não te conheço. Porque a unção, ela está relacionada com a minha vida com Deus como cristão. Independentemente do meu ministério, independentemente do meu talento, independentemente das faculdades, de onde eu moro, o que eu tenho, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, entendeu? A questão não é essa. Então, quando eu vejo que uma pessoa julga a outra, fulano não tem unção, sem conhecer, sem entender, eu vejo quão superficial. Eu nem discuto, porque eu vejo o quão superficial é o evangelho na vida dessa pessoa. Ela não entendeu nada, entendeu? Então, é óbvio que não atrapalha, porque não tem nem como comparar essas duas coisas. Porque quando Deus nos chama, muitas vezes a gente olha e fala assim: nossa, isso é grande demais para mim, né? Eu não tenho capacidade para tal. Mas Deus vai preparar oportunidades para você se capacitar. De repente Ele vai usar alguém e vai pagar um curso para você. Ou Ele vai usar você mesmo, vai abrir portas para você e você vai investir. Então, tudo contribui para que o nome de Cristo seja glorificado. Basta a gente ver a ciência se multiplicando, a gente ver, né, a tecnologia aumentando. Tem as coisas ruins, porque o ser humano é pecador, né? Mas todas essas coisas que vêm avançando, que é a sabedoria de Deus derramada sobre o homem mesmo, para a glória de Deus, a gente vê excelência, a gente vê, quem não quer ver me fala, quem não quer ver um bom músico, um músico excelente tocando uma peça de piano, que seja um louvor na igreja com excelência, bem tocado, afinado, entende? Não é porque... Desculpa te contar. Mas não é porque a gente está fazendo para Deus que a gente tem que fazer de todo jeito, não é isso, Bruno? Exato, principalmente. Aí é que a gente tem que fazer o melhor, se aperfeiçoar. Exato. Algumas pessoas podem falar assim: mas eu tô cantando para Deus. Eu falei assim: beleza, você tá cantando para Deus, você pode cantar para Deus na sua casa, entendeu? Mas quando você tá falando de ministério, você tá servindo o reino de Deus, você tá ministrando a Deus, sim, mas você tá servindo o corpo. Você está servindo a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, que não é placa de igreja, mas todos aqueles ali que reconhecem Jesus como Salvador, que são filhos, que vão ser abençoados com seu talento, entendeu? Da mesma forma que eu sou abençoado com alguém que também canta, que tá ministrando sobre a minha vida, com uma palavra que um pastor prega, né? Com uma pintura que algum artista faz e exala a glória de Cristo ali, entende? Então, é muito mais profundo do que simplesmente eu jogar no bolo e repetir discursos de falar: fulano não tem unção, só tem técnica. Aí eu fico pensando, mas
o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Assim, não tem nada a ver, pelo contrário, elas se unem, se Ou fundem. então, Bruna, aquela pessoa, ela se deixa levar muito pela emoção do que ela tá sentindo. Ah, tem muita gente que vai para a igreja, ouve a Exato. palavra de Deus. Ah, hoje o pastor, a pregação não foi boa. Ela que não estava boa. Ela que não se deixou ser usada pelo Espírito É. Santo. Eu costumo dizer que se a pregação não foi boa, só se ela não foi bíblica, né? Sim. Aí tudo bem. Ou então Porque não aí, falar o que né? meu ego queria que eu escutasse, Exato. né? Se não foi bíblica, eu posso dizer, ok, não foi bom. Mas Tá. assim, se é uma pregação bíblica, o nosso emocional, por isso que eu falo que servir a Deus, amar a Deus, é sobre aquilo que a gente decide todos os dias. Porque se É eu um depender estilo das de vida, minhas. né, Bruna? Como a gente Exato. escuta Se por eu aí. depender das minhas emoções Hum. para poder dizer, ah, eu adoro a Deus, ou eu tô no evangelho, hoje eu tô sentindo aquela coisa e amanhã não. Então, eu não entendi muito bem essa questão, porque o amor tá muito ligado a essa questão de decisão. Então, amar a Deus é isso. Então, se eu for regido pelas minhas emoções, a gente tá, assim, né, acabado, porque tem dias que a gente não tá bem. Como você falou, Verdade. né? Tem dias que Então, a eu gente não não posso. quer orar, né, Bruna? Tem dias que a gente não Exato. quer ler a Bíblia. Exato. A gente é humano, é. Exatamente. É assim. Ô, Bruna, você que é jovem, como manter o coração no lugar certo em meio a esse contexto tão diferente que a gente tem vivido hoje em dia, nesse mundo tão maluco, né? É verdade. Olha, eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui, né? Ser até filosófica, mas a resposta é super simples. A melhor forma de um cristão manter o seu coração no lugar certo é quando ele é submisso à vontade de Deus. É você olhar, às vezes as pessoas inventam formas de de chamar a atenção de Deus, formas de não sei o que lá. Acontece que a gente não impressiona Deus com nada, nada. Eu posso ser uma pessoa incrível, com talento absurdo. Eu nunca vou impressionar. Porque, primeiro, foi Ele que me deu aquilo. Vamos começar Tudo por é aí. dele. Mas se eu quero tocar o coração de Deus e se eu quero manter o meu coração no lugar correto, eu preciso me submeter a esse Deus que eu falo que eu creio. As escrituras sagradas, eu preciso obedecer aquilo. É claro que perfeitos nós não somos, mas a gente luta, a gente busca. John Piper vai falar assim, faça guerra com você mesmo. Então, todos os dias, a nossa carne vai dar opções muito boas pra gente pecar. Mas quando eu tenho Cristo e eu sou livre por Ele, eu vou olhar e vou falar assim, eu escolho Jesus. Então, seu coração já tá no lugar certo. Aí depois a sua carne vai te oferecer outras coisas e você vai olhar e você vai decidir, eu escolho Jesus. Isso tudo é o Espírito dentro de nós, nos convencendo diariamente. Então é se submeter. É aquela questão, né? Aquilo que a gente alimentar vai ter mais força dentro de nós, né? Se eu alimentar meu espírito, eu vou saber decidir as coisas que são eternas, né? Se não, eu vou fazer as coisas que minha carne agrada, e como você mesmo disse, é muito bom, mas e depois, o fim, qual é? Não é um fim muito bom. E esse é o perigo, né, também, que é uma Sim, coisa que Deus tem me confrontado muito, tem falado muito comigo, a respeito que a nossa geração hoje, isso inclui todos nós, né? sim. Nós temos muita facilidade, muito acesso a tudo, a todo tipo de entretenimento, desde redes sociais e outras opções de entretenimento. E às vezes a gente tá tão cheio disso que nós estamos vazios do Espírito. E aí nós não conseguimos ver e viver sobrenatural de Deus. Não conseguimos, porque estamos cheios de... E aí a gente fala, Senhor, enche-me do teu Espírito, me encha, eu quero ser cheio. Lógico, né? A Então, gente fica gastando dopamina errada, né? Com as coisas erradas. é uma dopamina barata, como dizem, né? Exatamente. E aí, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar. E começa assim, né? Até, infelizmente, quando vê. Aí você tá em um ponto que você se pergunta, como que eu vim parar aqui, meu Deus? Mas não foi da noite pro dia, né? Então é um cuidado, né, sobre essa questão que você falou, né, de manter o coração no lugar certo. É um desafio diário para nós Não cristãos, sei, deixar porque envaidecer,
né? Você ser um pastor, você ser um ministro de louvor, você ser um cantor, você ter algum cargo na igreja, Sim. isso não te dá passe livre para nada, porque somos seres humanos, entendeu? Estamos sujeitos a tudo e sem Cristo nós somos as piores pessoas do mundo. Então é Ele que transforma o nosso caráter, é Ele que nos molda, é Ele que nos faz olhar, né? A gente muda o nosso olhar pra gente olhar pro outro com compaixão, com amor, com misericórdia, né? E nisso nós somos moldados diariamente. Então, estar com o coração no lugar certo, ao mesmo tempo que é simples, poxa, eu me submeto a Deus, é um desafio muito profundo, porque a gente briga o tempo todo com as nossas próprias vontades, né? Ah, sim, é uma luta a cada dia, né? A vida do cristão não é fácil, Não, mas não mesmo. é recompensadora depois, né? Com certeza. Com E viver certeza. uma vida de testemunho com Deus é lindo. Eu falo que o nosso testemunho, Bruna, fala mais alto do que o abrir de nossa boca. Fala muito, Exatamente. né? Exatamente. Amém. Exatamente. Bruna, como você enxerga o papel hoje em dia dos ministros de louvores? Assim, você é cantor, é líder, profeta, pastor? Como você vê assim? O ministro, o que, que é a palavra ministro, né? Quando a gente fala, eu vou ministrar. Ministrar, porque às vezes a pessoa fala, eu canto, né? A pessoa tá ali. É que o ministro ele pode estar dentro de várias coisas. Existe o ministro de louvor, existe o ministro da palavra, né? Então, ministrar é justamente falar ao coração, né? Falar aquilo que Cristo quer que você fale, você ser um representante dele aqui na Terra, né? Então, o papel do ministro de louvor hoje, né, na verdade de sempre, é justamente ele usar essa ferramenta, né, essa canção para trazer ensino para a igreja do que é adoração, né? Então, os ministros também, os ministros de louvor no caso, têm um Uhum. papel de mestre também na igreja, porque por isso que é tão importante as canções que a gente canta serem bíblicas, porque eu vou dizer para você, a música é tão fácil pra gente gravar, né? Ah, A sim. gente grava a música com muita facilidade. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós precisamos ter aí, né? Então, o papel do ministro é ele entender isso, que ele não tá ali só para cantar uma canção, mas ele tá ali para ensinar a igreja de Cristo como adorar o Senhor, a conhecer esse Deus. Então, por isso que tem todo um processo que nós vivemos com o Senhor no secreto de conhecê-lo, de vivê-lo, de experimentá-lo, para poder ensinar isso para a igreja através, né, do louvor e, claro, colocando as escrituras sempre como o papel principal aí nas nossas canções. Então, Bruno, eu ia te fazer uma pergunta, assim, se você vê algum erro hoje em dia dentro das igrejas através dos ministros, então, para você seria essa questão de escolher as canções que realmente são canções que não têm heresia, né? Porque a gente vê também no nosso meio hoje muitas canções, né? Ter esse cuidado, né, na escolha das canções, porque a gente sabe do poder que tem a música no louvor na vida de uma Sim, pessoa. sim. Seria, É, então, os talvez erros, o erro na verdade a gente tem que vários existe. tipos de erros, né? Mas acho que o maior erro que o ministro pode cometer, eu poderia dizer, é quando ele vai com a manada, né? Eita, É, ele vai com a forte isso manada. aí, viu? Eu hoje nas minhas redes sociais, né, o senhor tem me levantado muito para conversar, para falar com ministros de louvor, de forma Isso é geral. lindo. E eu tenho tratado muito sobre esses temas, né? Tem até um vídeo que eu vou postar, inclusive ainda, que eu falo desinfluenciando na versão Ministério de Louvor, né? Ai, que massa! Já quero Porque ver. porque justamente eu trato esse assunto porque o que que as pessoas de maneira superficial, quando não entende o evangelho e vai com a manada, entende o que que é um ministro. É aquele ministro que é famoso, que tem números absurdos no Spotify, tem clipes gravados, viaja pra lá e pra cá. Pronto, isso é um ministro de louvor. O popstar, tipo. Só que isso não é ser ministro de louvor, entendeu? E Aham. aí, então, Oh, meu Deus. um dos maiores erros é aquele ministro que foi chamado por Deus olhar para um modelo como esse e falar: se eu não for isso, então eu não sou um ministro de sucesso, eu não sou um ministro de louvor. E esse é o maior engano que a pessoa que está ali nessa área, nesse ministério, pode imaginar. Porque isso
Deus, ele chama cada ministro, cada pessoa para uma função, entendeu? Tem pessoas que Deus vai levantar de uma forma poderosa, vai se tornar conhecido, mas não é sobre carreira da pessoa. Deus tem uma mensagem, um propósito para a nação e levantou aquela pessoa para isso. Ela sabe da responsabilidade, né? Eu sempre uso aquela frase que eu gosto muito do filme do Homem-Aranha, né? E aí tem uma frase que o tio Ben fala pro Peter que é assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você tá em um lugar de destaque, não pense porque você é o super favorito ali do momento, entendeu? Até porque sucesso passa. Mas é porque Deus tem algo muito poderoso que ele vai usar a sua vida de grande responsabilidade. Porém, se você não está num lugar de destaque humano, que a gente olha e fala, na visão humana esse é um lugar de destaque, não, isso não vai te deslegitimizar o seu ministério de forma alguma, sabe por quê? Porque são outras funções, outro direcionamento que Deus está dando para você ali. Então, um dos maiores erros, dentre tantos que tem nessa área, né? Mas um dos maiores é o ministro de louvor ir com a manada, ele escolher a canção só porque tá na moda, e ele não analisa um contexto bíblico, ele olhar que ser um ministro de louvor de verdade é só se seguir aquele padrão ali, né? Ele olhar para a comunidade dele como menor, porque a igreja dele é pequena, não tem tantos recursos, então, eu vou para um lugar onde eu tenho mais contatos. Aonde está a cabeça das pessoas, entendeu? Fique no lugar onde Deus te chamou, entendeu? Porque o maior sucesso que o ministro pode ter quando ele obedece a Deus, quando ele está no centro da vontade de Deus e quando ele usa o talento dele para a glória de Deus. Então não é sobre sucesso humano. Por isso que o reino de Deus, eu falo que não é para qualquer um. Você precisa pensar mesmo. Porque se você quer ter sucesso, se você quer ser famoso, se você quer que as pessoas escutem a sua música, e Deus, ele prova os nossos corações, nos levando às vezes a extremos para sondar, igual ele fez com o povo de Israel. Eu coloquei vocês no deserto para ver o que tinha nos vossos corações, né? Então, o ministro, ele é provado o tempo todo para ele mesmo ver aonde que está o coração dele nesse sentido. Então, um erro que nós podemos, como ministro de louvor, com cantores, como ministro, cometer é quando a gente tem esse ideal, entendeu? Sim. De achar que existe um modelo que foi estabelecido meramente por seres humanos, né? De que ser um ministro de louvor é só isso, né? Então, agendas, viagens, isso é parte, né? As pessoas, se você for ministrar fora, eu ministro fora também, né? Eu atendo agendas, mas eu entendo que o ministério não é só isso é parte das funções, né? Claro, até porque também o ministro precisa, né, de sua renda, né, do seu trabalho, para até estar produzindo seus trabalhos com excelência e tal. E precisa ser ensinado também, né? Precisa ser discipulado. Com certeza tem que ter seu pastor, uma autoridade de Deus na vida, uma liderança, uma liderança espiritual, né? Exato. Isso é muito importante. Então, essas coisas fazem toda a diferença, né? Demais. Que é um cuidado que o ministro precisa ter, né? Verdade. Olha, no início do seu chamado, você enfrentou, né, insegurança, perfeccionismo. Como isso te paralisava? Nossa, eu acho que todo mundo já deve ter passado por alguma fase assim, né? Que é a fase da imaturidade, que a gente tá começando, né? Sim. É como crescer, né? Quando a gente é criança, a gente faz coisa de criança. Aí o adulto pode olhar e falar assim, nossa, que bobagem, né? Mas pra criança é tudo aquilo ali, porque ela não tem repertório e nem desenvolvimento cognitivo pra entender que de repente aquilo que ela tá fazendo não é bom pra ela mesma, né? E precisa de alguém ali pra guiar. Então nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina. Então, na minha adolescência, eu vivi muito isso, né? Eu vivi muitas inseguranças, e essas inseguranças foram crescendo de tal forma que virou em um perfeccionismo de assim, querer tudo muito certo. Só que como, né, hoje eu penso, como que você vai querer um perfeccionismo de alguém que não é perfeito? Nós erramos. Não existe um perfeccionismo. E tá tudo bem errar, né, Bruna? E tá tudo bem errar, exatamente. Então, assim, existe você fazer as coisas com excelência, bem feito, isso é uma coisa, né? Agora, o perfeccionismo é quando você quer estar no controle e você quer fazer as coisas do seu jeito e você acaba, de uma forma indireta, achando que é melhor
do que outras pessoas, porque o seu jeito é o que tem que funcionar. E aí você se desgasta, você cansa, você se deprime. Desgasta porque não existe um modelo perfeito, né? Você lida com pessoas, você precisa das pessoas, as pessoas precisam de você também. Você mesmo não é perfeito, não vai ter Se cobra muito. que você vai errar. Então, você vive num desgaste emocional muito grande. Então, eu vivia isso, sabe? Até com muitas experiências que o Senhor foi me colocando, através da oração, da busca por Deus, né? O Senhor foi tratando o meu coração, foi me ensinando. E hoje eu tenho muito mais equilíbrio, eu tenho outro olhar sobre mim mesma e sobre as pessoas, outras pessoas também, né? Que às vezes não tá ali na mesma maturidade que você, mas olhar com paciência, olhar com amor, e ensinar, né? Ensinar e ajustar aquilo para que aquela pessoa também cresça e também chegue nesse lugar. Ô, Bruna, você enfrentou um momento, né, de depressão na sua vida também. Como Deus te ajudou a vencer isso? Porque isso é importante você falar, porque a gente vive num tempo onde a depressão tem tomado conta, né, de muitas meninas de Deus, pessoas, né, no mundo todo, muitos jovens. Sim. Como eu poderia te dizer, em que momento, né, Jesus começou a te curar nesse sentido? Quais foram as estratégias que você usou, que Deus tocou em você para que você se curasse? Você lembra aqui? Assim, esse assunto é um assunto que, nossa, daria uma pauta enorme, né, pra poder falar, porque é o assunto, dizem que, né, as pessoas, a gente sabe que a depressão é a doença do século, né, tem várias coisas que podem desencadear, a gente sabe que depressão é uma doença e por ser uma doença, ela pode atingir qualquer pessoa. Houve-se um tempo atrás que era se discutido muito no âmbito religioso de que depressão era falta de Deus, né? E graças a Deus, com o avanço da ciência, com toda essa abertura de conversa, de diálogo sobre esse assunto, muitos cristãos, graças a Deus, já têm uma mente aberta para entender que é uma doença como qualquer outra e que você ser cristão, como estamos no mundo e no mundo nós temos aflições, nós estamos também sujeitos a passar por coisas assim. E cada coisa que a gente passa também há um propósito de Deus, né? Então, assim, eu posso dizer que a depressão, esse período muito difícil, eu posso dizer que, na verdade, foi Cristo que veio até mim, né? Não existe uma estratégia perfeita, não existe. Existem alguns caminhos que é importante a pessoa tomar, obviamente. O primeiro é procurar um médico, né? Procurar ajuda profissional e, claro, uma ajuda profissional junto com a espiritual ali, você buscando a Deus, né? Porque a depressão não é só a questão da parte física, mas tem muito a ver com a questão da alma, né? Então é tão importante você ter essas duas frentes aí na questão do tratamento. Mas eu digo que foi Deus que veio até mim. Como em muitos momentos que eu vivi de dificuldade muito grande, que eu não tinha forças para ir até Deus, Ele veio até mim. Então eu chamo isso de graça, graça mesmo de Deus. Por isso que é tão importante as pessoas se apegarem a Cristo, né? Procurar sim ajuda profissional, mas também se apegar a Cristo, porque é Ele que nos salva todos os dias das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas mazelas, né? Então o Senhor me alcançou e me ajudou a vencer essas questões emocionais que foram tão difíceis assim para mim na época. Você define, Bruno, louvar a Deus como um elogio a Ele, né? Sim. E ensinar. Elogio. Achei lindo essa frase sua. E ensinar as escrituras através da música. Como o louvor, ele te ensina isso? O louvor, da maneira mais simplista, né, assim, de tratar, ele é um elogio a Deus. Então, o louvor, ele é para Deus, né? Então, é muito diferente, assim, Deus, existem os artistas cristãos, né? Então, a gente pode falar de vários temas, né? Mas quando a gente fala de louvor, a gente está falando de Deus. Então, o louvor, ele é tão importante nesse sentido. Como que eu quero que as pessoas conheçam a Deus, né? Então, quem não conhece a Deus vai ouvir uma canção minha, vai saber do Deus que eu sirvo, vai conhecer quem Ele é, as características, os atributos, né? Quem Deus é, né?
Então, quando a gente canta, a gente vê os salmistas, né? A gente vê os salmos, né? Ah, Deus, ele é poderoso, quem confia no Senhor é como um monte de Sião. Então, você está falando de um Deus que protege, um Deus que não dorme, que não tosqueneja, é um Deus que está sempre no cuidado dos seus filhos. Então, quando a gente transforma isso em canção, por isso que é importante o ministro ler a Bíblia. Ele tem que ter a Bíblia como o seu manual ali para compor, como manual de vida, porque ele vai entender que o louvor, ele vai falar a respeito de Deus. Então, eu vou usar essa ferramenta para que não somente eu me revista e conheça de Deus, beba de Deus, mas que outras pessoas tenham conhecimento pleno de Deus, né? Então, o louvor, basicamente, assim, isso de uma maneira bem resumida e simples, né? Eu posso dizer que é. Amém. A gente vê o poder, né? Desde de quando mesmo a gente vê o salmista falando, né, que Deus habita no meio dos louvores. Sim, Desde quando você lê a Bíblia e vê que só o fato de Davi tocar harpa e os inimigos e os espíritos malignos fugir, né, de Saul, Deus usa um adorador para cantar e aquela pessoa ali ouvir aquela canção e ser curado, ser liberto, sim, né, e se exato. converter de Jesus, porque a gente vê, eu vejo até na minha igreja, né, pessoas idosas, né, que lembram até da primeira canção que foi cantada no dia que ela se converteu. E Sim, é para lindo você ver, ver, né, né? o poder da música. Eu queria te perguntar como fugir, Bruna, da religiosidade e viver um louvor de vida, né? Cheio de vida, de verdade e espírito hoje em dia. É, a religiosidade é um problema, né? É, na verdade, pra gente se livrar, eu poderia dizer assim, que eu falo que a religiosidade Isso. é o pior pecado que tem, eu acho, porque é aquela pessoa que se julga ser melhor do que os outros, mais santas, né, mais Uhum. aptas, né? Então, uma pessoa assim é aquela pessoa que indiretamente ela tá dizendo assim: eu já sei tudo sobre Deus, eu conheço Deus, eu agrado a Deus com a minha maneira de ser e eu julgo todo mundo porque eu sou perfeito, mas os pecadores, o estilo Só que não, fariseu, né? só que Ah, não. eles isso, e Jesus batia muito, né, nos fariseus, porque eles eram justamente o quê? Hipócritas. Então, religioso ele é hipócrita. Então, para deixar de ser religioso, a gente precisa primeiro descer mesmo na humildade diante de Deus, se humilhar diante de Deus, de entender que nós dependemos e precisamos dele, entendeu? E que o outro, por ser diferente, e aí eu tô falando dentro dos padrões bíblicos, eu não tô falando nada que seja fora das escrituras, né? Porque aí não tem muito o que fazer, né? Mas assim, a gente fala de religiosidade, né? Que é aquela pessoa. Um exemplo que a gente citou aqui, né, nessa área do louvor, de religiosidade, são os medidores de unção. Então, isso é uma religiosidade. Eu olhar para uma pessoa e separar ela em copos e dizer: você tem unção, você não tem. Ah, você tem. Porque ela acha que o parâmetro da cabeça dela é o certo e os outros, todo mundo tá errado. Ela é a única certa. Então, uma pessoa dessa, ela é extremamente religiosa. Ela Não entendeu. o coração dela não é misericordioso, o coração dela não é um que pelo menos olha e observa, porque a gente tem muito na internet é performance também. Aí a pessoa pode falar, tem unção, mas aí você conhece o fruto da pessoa, não tem fruto, é seco, entendeu? Então é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então a melhor forma de você diminuir nessa questão, né, de você se livrar, que eu chamo de religiosidade como um câncer, né, que vai comendo a pessoa por dentro, que deixa a Uhum. pessoa cega, que deixa a pessoa surda, que deixa a pessoa assim, com o coração assim seco, de não poder enxergar a verdade de Deus, é realmente se submetendo a Cristo, é deixar que Ele governe o seu coração, é você buscar e clamar a Deus: Senhor, eu quero ter um coração humilde, um coração diferente, um coração que seja sensível, quebrantado na tua presença, para olhar para o meu irmão e não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, que é a nossa régua. Olha, Bruna, a gente vê hoje em dia, né, muitos jovens têm seus fãs, né, vamos dizer assim. Qual conselho você daria para os jovens que quer seguir uma carreira na música, no Ministério de Louvor? Qual conselho você daria para eles hoje?
Olha, da questão se a pessoa. Você fala carreira cristã, né? É, Musical, nesse sim, sentido. o cristão. Uhum. Bom, o primeiro ponto, eu não vou nem falar sobre busca, né? De buscar a Deus, porque É o óbvio, né? além de ser óbvio, a gente não busca para ter uma carreira. A gente busca a Deus porque nós somos É, cristãos, nós cremos nele, ele é o nosso Salvador, e nós cremos que um dia estaremos com ele na eternidade. Ponto. Então, eu tendo uma carreira ou não, isso já é pré-requisito básico se eu aceitei, né, digamos assim, Cristo como meu Salvador, como meu Senhor e Salvador. Então, eu não vou nem falar dessa parte, porque já é óbvio, mas quando a gente fala de carreira cristã, de ministério, é importante que a pessoa se prepare, né? Não é porque a pessoa canta bem que pronto, já estou pronta para o ministério, né? A pessoa precisa sentar e aprender, entender ali o chamado dela, né? Se canta, fazer uma aula de canto, buscar melhorar, aperfeiçoar, aprender com outras pessoas, ser discipulado, buscar amadurecer em Deus, e nisso é através da oração, servindo a sua própria igreja, começando a servir. Porque tem gente que quer começar a ser ministro de louvor, ele acha que é show, né? Ele quer atender agendas por aí, ele quer fazer um sim. monte de coisa, quer sair gravando, mas ele não serve nem a comunidade local dele. Ninguém da igreja dele conhece quem ele é, entendeu? Aí tá com a agenda cheia pros outros, mas com a agenda lotada, né, pra igreja dele, mas pros outros tá vazio. Pode me chamar que eu vou ir na sua igreja. Mas aí os irmãos da igreja dele não é abençoado, porque não sabem nem quem ele é, entendeu? Então, assim, é importante que se você, né, que tá nos assistindo aí, quer ser ministro de louvor, comece servindo a sua comunidade local. Deixa com que as pessoas olhem para você. E se você tem um chamado, vai ser algo natural, né? Que a sua comunidade, a sua liderança vai enxergar isso em você, vai te encaminhar, vai orar, vai te abençoar, vai te ensinar, porque precisa sentar para aprender, precisa ser discipulado. Não faz sentido eu sair, eu canto bem, eu vou ser ministro de louvor, vou sair ministrando na vida dos outros. Não é assim, porque mundo espiritual não é brincadeira, né? Não Então, mesmo. eu sempre aconselho a pessoa a começar, obviamente, servir na comunidade local dele, porque é ali que ele vai ser moldado, onde o ferro afia o ferro, né? É ali Vai que ele formar a identidade, né, Bruna, vai formar a espiritual dele. identidade, ele vai aprender a lidar com as pessoas, ele vai Exato. amadurecer no talento, no chamado dele, né? Vai aprender e vai ensinar e ser ensinado. E aí, se for propósito de Deus ele sair, né, assim, para outros lugares, porque quando a gente fala de mas eu vou falar de Jesus como? A nossa vida é um ministério, do seu trabalho, do seu dia a dia, na sua família. Então, a música é só uma ferramenta. Então, não é como se eu não saísse por aí, eu não pudesse falar de Cristo. Não faz sentido, né? Não, Então, se ele tem realmente um propósito na sua vida, de você ir às nações, né? De você ir para outros lugares, de você... ele vai cumprir, amém? Glória a Deus, eu creio que tem pessoas que Deus realmente chamou para isso, bênção demais. Mas ele vai te preparar, entendeu? É natural, não é você é. que vai fazer isso com a sua própria força, entendeu? Nesse sentido. Sua missão é levantar outros ministérios, despertar corações para o reino. O que mais arde no seu coração hoje, Bruna, nesse sentido? Olha, como eu disse, né? A minha missão, hoje eu tenho um entendimento bem claro, assim, de que o meu desejo, né? É que não só através das minhas canções, mas através dos ensinos que o Senhor tem ministrado no meu coração para ensinar Sim, para ministros, é que eles olhem para Cristo e que eles se cuidem para que nada, nenhuma distração, nenhum sonho próprio, nada tire o protagonismo de Cristo da vida dessas pessoas. Eu quero que elas entendam que ser ministro de louvor vai muito além do que um arquétipo montado humano. É realmente olhar para Cristo, é realmente exalar Cristo através da arte, entendeu? A arte é linda, a música é uma ferramenta poderosa, já foi comprovado cientificamente que e é usado em tratamentos até para pessoas ontológico, né? neurodivergentes, e vários tipos de tratamento. Também. Então, a música por si só já tem um poder muito grande. Agora, quando você usa isso para glória de Deus, o que não pode acontecer? Me diga. Entende? Então, Verdade. a minha missão é justamente fazer com que as pessoas, por onde eu vou, quando eu ministro nos lugares que eu sou convidada,
né, é justamente trazer essas pessoas a mudança de mentalidade mesmo, sabe? De olhar para elas e falar assim, cara, eu entendi meu ministério errado, acho que a vida inteira, sabe? Então eu preciso realmente olhar para Cristo. É ter esse impacto mesmo, porque eu poderia muito bem ir nas igrejas por aí, só cantar, ir para minha casa e pronto, acabou, né? Sem responsabilidades. Mas não é isso que eu desejo, né? Então o legado que eu quero deixar para outros ministros é justamente esse: olhar para Cristo, sempre. Que lindo, Bruna. Amém. E para quem quiser levar Bruna Lopes para sua igreja, para seu evento, como é que faz, Bruna? Qual o seu contato? Deixa aqui para o pessoal. Ah, sim. Bom, primeiro ponto, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram, que é @cbrunalopes, e o Lopes é com Z, então quem quiser me seguir lá tem todos os meus contatos, mas basicamente eu tenho um número de contato que é 55 Brasil, né? 11 São Paulo, 99 430 0059. Esse é o contato para agendas, enfim. E tem o meu e-mail também, que é contato brunalopes@gmail.com. E eu tenho um outro e-mail também que eu uso para agendas, né? Que é cantora Bruna Lopes Contato. Tudo, o Lopes sempre com Z, tá, gente? @gmail.com. E então podem entrar em contato através desse número, através do e-mail, das minhas redes sociais. E com certeza vai ser uma honra, um prazer estar aí com os irmãos, né? E servindo aí no reino de Deus. Ai, que lindo, Bruna. Bruna, eu quero te agradecer por essa entrevista abençoada. Amém, Calma eu que aí, agradeço. calma aí que terminou ainda não. É muito bom ter você aqui, ver como Deus tem te usado nesse tempo, não só através do louvor, mas através, como você disse, né, de sua vida, né, testemunhando o que Deus tem feito e o que você sonha que as pessoas também vivenciem, né, na sua vida, que é esse compromisso com o Senhor, esse despertar para os jovens hoje, para estar mais mergulhado na palavra, vivendo uma vida que agrada e glorifica somente a Deus, né? É muito lindo isso. Seu trabalho realmente é lindo. Você tem alguma novidade para gente de música, de algum EP que vai lançar? O que você tem aí? Você tem alguma coisa assim nesse sentido para contar para gente? Ah, é só ano que vem. Tem Ah, algumas mas tá, canções. o ano que vem tá Assim, na a gente. porta. Tá logo aí, né? Eu tenho algumas canções, né, que nós estamos aí para gravar e tudo, né? Então eu Novidade, ó, gente. convido, Fiquem atentos. eu convidei as pessoas a me seguirem, né, nas redes sociais, porque Sim. a gente vai soltando lá os spoilers, mas com certeza, se Deus permitir, aí no próximo ano aí temos canções para lançar, né, projetos também. Eu tenho um projeto que nós estamos finalizando, que é o Devocional do Ministro, é um Ai, que e-book, lindo. que é um devocional, são devocionais específicos para quem é da área aí do Ministério de Louvor, né? Então são assuntos e temas bem profundos, bem sensíveis e muito típicos para quem trabalha nesse ministério. Olha Então aí. eu já terminei de escrevê-lo, obviamente, mas aí a gente está fazendo aí a versão do audiobook também para ter uma Importante. acessibilidade maior. E estamos fazendo a versão em inglês também dele. Não acredito. Sim, Que estamos. Eu show! sempre, vira e mexe, eu faço devocionais em inglês no meu Instagram, Que né? massa! A galera gosta muito. Do you speak, do you speak É, English? eu fiquei até impactada, né? Que eu comecei a gravar devocionais em inglês e eu falei, acho que ninguém vai ver, né? Mesmo legendando, porque o meu público, a Ai, maioria é do sim. Brasil, né? Mas você que pensa, minha filha, que não Mas vê. engraçado, porque a galera, assim, até quem fala português, né? Nossa, Bruna, eu tô aprendendo inglês e tal, né? Grava mais. Aí eu falei, vou ter E que eu já vou gravar mais jogar uma dica agora. aqui pra você fazer em espanhol também, minha filha. Ô, Chico, bora lá. É verdade, é verdade. Eu tenho muita intenção, realmente, assim, de aprender espanhol aí no próximo ano. Que Eu sei legal, algumas Bruno. coisinhas, né? Até canto espanhol, canto Sim. inglês e tudo. Só que falar, assim, espanhol, a gente dá aquele improviso, né? Mas falar Ah, é, assim... eu sei. É um portunhol que a gente fala, né? O português, exato. Então, a ideia, né, desse Que devocional é bom. justamente, nós vamos lançar em português e vamos lançar também a versão tanto escrita quanto o audiobook também em Sabe que é, inglês. sabe que é importante você fazer ele em inglês? Aqui tem muitos jovens que estudam em igrejas, sabe? Legal, E isso é eu posso incrível. divulgar também para você. Vai Bom, ser ótimo. bênção.
Com É. certeza, vamos manter contato aí nessa Aham. bênção. Né? O que for Nossa, para edificar o reino, ai, é a gente tá bênção. aí. Aí estamos aí nesse projeto, então orem por nós, Uau. né? E estamos trabalhando, né? Tem Tá muitos vendo como foi projetos bom aí. você fazer letras, Bruna? Olha isso. Então, foi muito importante. Na verdade, Legal. uma das coisas que eu sempre sonhei na época também era trabalhar na área de intérprete de tradução, né? Só que na Ah, época que eu comecei a faculdade, eu ainda tava fazendo inglês, né? Então, eu falei, sim. eu não vou esperar até a fluência, né? Então, eu vou fazer no E nada, minha bacharelado. filha, se E aí jogue. depois vem, né? Mas É é aquele isso. negócio, põe o pé que Deus põe o chão. É verdade, é isso Né, aí. Bruna? Aí estamos aí. Esses são Ai, que os bênção. próximos lançamentos aí, fiquem ligados. Super. Bruna, agora eu quero que você deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores aqui. E eu quero também fazer um bate-bola rápido e sincero com você, tá? Ah, legal. Bom, a mensagem que eu quero deixar, gente, é uma mensagem de um texto que eu acredito que todo mundo conheça aqui, até quem não é cristão, que é Salmo 23, que fala: "O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta". Esse salmo ele fala muito comigo, porque esse de nada tenho falta não significa que a gente não vai ter faltas, né, nessa vida. Nós podemos passar por doenças, por dificuldades, mas se Cristo está conosco, se o Senhor é o nosso pastor, então eu estou completa, eu estou satisfeita nele, independentemente do meu contexto. Então, vocês que são Amém. ministros de louvor, que querem ser ministros de louvor, que ministram já, né, saibam que independentemente do desafio que vocês viverem, que vocês passarem, declara essa palavra em Salmo 23, no verso 1, que fala: "O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta", porque nesses momentos ele vai ser suficiente, ele é suficiente para poder você se sentir satisfeito mesmo em meio ao deserto. Amém! Amém, Bruna. Vamos lá agora, Bruna, para o nosso bate-bola rápido e Bora! sincero, minha querida. Primeira Bora! pergunta: um louvor que marcou sua vida? Nossa, um louvor que marcou minha vida. São vários, eu sei. Nossa! Tem um que marcou minha vida, que é Jesus Have It All, que é do... Acho que é Eu Joseph sei. Camp. É. Now into you all of things. É esse? Não, não, é um que Não é é? assim, é Jesus have it all, Jesus have it all, you belongs the glory. Eu não lembro do restante, mas é uma música É lindo. muito linda que tem marcado muito a minha vida, que fala justamente nesse sentido dele ser o nosso tudo, independentemente de qualquer coisa. Uau. Um versículo que define seu ministério. Nossa! Um versículo que define o meu ministério. Yeah. Se não me engano, acho que está em Efésios, que é um texto que fala que Deus, né, Jesus fala que eu não dei a vocês um espírito de temor, mas de De ousadia. covardia, mas lindo. Isso. Amo. Esse texto me Nossa, define muito. muito lindo. Amo. Uhum. Algo que você aprendeu na dor. Ai, 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 ai. Uau, obediência. Importante. Tá vendo? Algo que você só aprendeu no altar, Bruna. Uau, algo que eu só aprendi no altar. Uhum. Eu poderia dizer o amor pelo meu próximo, Lindo. né? Porque quando você ministra pessoas, você tem que É amar bom. as pessoas. Exato. Então é no exercício que eu aprendi a amar as pessoas. Uma fase difícil que hoje você agradece a Deus. Nossa, foi a fase da época que eu gravei o CD. Que foi, assim, eu vivi muitos milagres, mas também vivi uma fase muito difícil nessa época. Mas eu agradeço a Deus porque se Você hoje eu é tenho o repertório que eu tenho, foi porque eu passei por essas coisas. verdade. Hoje você é a Bruna que é hoje por causa de tudo isso, né, Bruna? Exato. Deus faz tudo perfeito para aprimorar a gente. É verdade. Um medo que você venceu. Nossa, pode não parecer, tá? Mas é timidez, né? Eu venci a timidez, eu poderia dizer. Quando eu era criança, justamente, quando eu era criança e logo no começo da minha pré-adolescência, eu era tão tímida que eu não conseguia olhar no olho das pessoas. E Deus falava comigo que ia me usar no louvor e foi uma guerra, assim, na oração, porque eu falava: como o Senhor quer me usar? Eu não consigo nem cantar. As pessoas na igreja me jogavam lá na frente pra eu cantar e eu não ia. Era terrível, assim.
Um dia eu Oh, meu conto meu Deus. testemunho completo, mas eu Ah, posso não, dizer eu que quero. eu tinha medo exatamente da plataforma. Se pudesse me esconder, cantar no escuro, eu cantava. Mas foi o medo que eu venci, que Deus realmente me mudou, me transformou, Você realmente. sabia que o primeiro medo das pessoas é morrer e o segundo medo das pessoas no mundo é falar em público? Então, o meu medo era esse. A gente fica com medo, na verdade, do que vão pensar da gente, sei lá, talvez. Exato. Mas você É. vê, né, como Deus parece Que que entende lindo, ao é. contrário, né? Ele chama a Oh, gente em cima do nosso maior medo, né? Deus sabe quem ele vai usar, minha filha. É, Ele não é brinca no verdade. serviço. O que mais emociona seu coração quando você ministra? Ah, é quando eu vejo as pessoas quebrantadas na presença de Deus. De fato, isso me emociona muito. Olha, uma verdade que todo ministro de louvor precisa ouvir. Pare de se iludir com a internet. Vai buscar de Deus. Amei. O que é sucesso para você hoje? Obedecer à vontade de Deus, estar no centro da vontade dele. Agora a última pergunta. Complete. Louvar é? Elogiar a Deus. Ninguém mais. Que lindo! Ai, Bruna, de Deus, Bênção. obrigada, minha filha, por ter você aqui, compartilhar Amém. sua Obrigada. história, Prazer todo meu. Obrigada pelo convite, Ellie. seu coração, que você continue essa menina que ama a Deus, olhando para você, a gente já vê Deus, Bruna. Amém. Glória a Aham. Deus. É lindo ver isso, que você consiga, assim, alcançar muito mais jovens ainda e Amém. que você seja realmente. Eu creio que você já é, né? Uma bênção na vida, nossa, na nossa vida, Amém. que eu também me considero Amém. uma semi-jovem. Ah, você tem cara de ser super jovem, viu? Ai, que vem, cara, do meu coração. Ai, Bruna, obrigada, minha filha. Deus te abençoe, você, sua família, seu pai, sua mãe. Amém. Você tem irmãos? Eu nem perguntei. Tenho dois irmãos. Meu irmão é músico também, canta. A gente Ah, tá sempre junto. em família, que A minha lindo. irmã toca violino. Uau, que Ela família canta também. talentosa. Meu pai Bênção, também é são bênçãos. pastor, Bruna. Ai, que legal, Eu me identifiquei com sério. você. Somos filhas de pastor. Mas não É, tá somos vendo? pastorzinhas, né? Porque quando a gente é pequeno, o povo É. quer que a gente seja pastorzinhas. Por isso que é importante, ó, ensinar os filhos a amar Jesus, né? Porque É, não é porque nossos pais são pastores que significa, né? Que as pessoas vão seguir o mesmo caminho, mas a importância, né, do pai, da mãe oh, ali na vida da criança é é ensinar no caminho lindo. que deve andar, né? Amém. Obrigadão, viu? Deus te abençoe. Obrigada a você, Ah, eu, Ellen. eu quero depois fazer entrevista com você. Quando você lançar tudo aí, esse devocional Vamos fazer, maravilhoso vamos fazer, também. vamos fazer, A gente vamos vai manter fazer. contato. Por favor, não some, não. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe toda a equipe aí da TV, que vocês prosperem Amém. mais e mais, que vocês cresçam cada vez mais e, obviamente, que esse espaço seja mais aberto ainda para que É Cristo verdade. seja glorificado através da vida de vocês, tá bom? Amém, minha querida. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau. Ai, gente, que pena que acabou o nosso programa de hoje, né? Que lindo ver, né? Como o coração do jovem, como o Senhor Jesus tem despertado pessoas como Bruna para esse tempo, para pregar a palavra de Deus e nos levar, né, a momentos tão íntimos e especiais com o Senhor. Não só através do louvor, mas através da palavra do Senhor. Que Ele continue usando a vida dela. Fiquem ligados que na próxima segunda, às 20 horas, tem mais aqui na TV Itapetinga, Ellen Brito Cast. Um beijo, fiquem com Deus.